Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. E você, como sempre, sabe que você precisa acompanhar o nosso podcast no YouTube. Você ainda não está acompanhando a gente pelo YouTube? Vá lá no YouTube, Vendendo Maringá, dá um sininho, bate o sininho lá, que você vai saber que a gente precisa de você. E como sempre, o meu amigo de mesa aqui, o Nelsinho. Nelsinho, diga por que o pessoal tem que dar um sininho lá no YouTube. Olá pessoal, começando mais um podcast Vendendo Maringá. O podcast traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. O programa que vende Maringá para todo o Brasil, quiçá para todo mundo, né? É igual a Jovem Pan fala, né? O nosso podcast que mostra Maringá para o Brasil e o mundo, né? Por que não? Lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Sim. Gente? Ó, o nosso entrevistado, Brasil, Estados Unidos, Chile e Japão. Aí, tá vendo? É mole, rapaz? Internacional. Hoje a entrevista vai ser bombástica, top. E lembrando, pessoal, que claro que você tem que acionar o sininho e dar ali um follow ou seguir a gente, né? Follow, porque se tivesse de fora é follow, né? Follow, e seguir a gente aí, porque todas as atualizações que a gente tiver aí no nosso espaço no YouTube, também acompanha a gente no Instagram, Vendendo Maringá, também segue a Jovem Pan, né? @Jovem Pan Maringá. Isso. Segue aí, porque quando tiver atualização do Vendendo Maringá, dos nossos podcasts, vai ser avisado. Então, e lembrando, né, Nelson, que esse mês é o mês de junho. Exatamente, mês dos namorados. Tá friozinho. Tá friozinho. O que é o ideal pra quê? Cinema. Cinema. Então você que tá assistindo a gente... Compra uma pipoquinha. Uma pipoquinha. Tá. Olha que legal, além de assistir um excelente podcast... Você ainda pode concorrer a 2 pares de ingressos, né, Nelsinho? Por semana. Por semana. Exatamente. Do Cineflix. Então, você é simples. É uma coisa bem simples. Se você ganhar, é só você comentar lá no... Tem que comentar lá no YouTube. Nos comentários. O porquê Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil em se viver. E juntamente comigo na comissão... Nelson e eu, vamos escolher. E o Luiz, né? Ultimamente é o Luiz que escolhe, né? Nem nós, né? Ele que vai escolher para você, para você concorrer a esse par de ingressos. Serão sorteados 2 pares de ingressos, um agradecimento especial. As melhores respostas. E um agradecimento especial ao Cineflix por essa parceria junto ao podcast Vendendo Maringá. E não poderíamos também deixar de agradecer um outro nosso patrocinador, que é a Central Imob, que é um parceiro que está sempre com a gente nessas partes das imobiliárias e mostrando coisas novas. E como hoje nós vamos mostrar alguma coisinha diferente para a construção civil em Maringá, região, Brasil, Estados Unidos já é referência. Tem tudo a ver com o mercado imobiliário, né? Com a Central Imob, que é nossa parceira. Lembrando que a Central Imob aí tem 31 empresas nessa associação de imobiliárias e construtoras, são 2 construtoras e 29 imobiliárias. E para você ter uma referência nas empresas, é só você ir lá, centralimob.com.br, você vai ver quem são as empresas associadas. Ou lá no Instagram, @centralimob. Também, exatamente. E hoje mais um assunto que é muito legal. Eu sou, inclusive, muito adepto a novidades, a inovação, a formas de construção diferentes. Nelsinho, para falar a verdade, cara, essa entrevista foi provocada pela Vendendo Maringá, como nós somos do meio, e uma visita que nós tivemos à empresa. Cara, é uma coisa sensacional. Sim. Você está assistindo a gente aí, que é do mercado imobiliário, não pode deixar de assistir esse episódio da Vendendo Maringá. Exatamente. Que é justamente uma dúvida que todo mundo tem. Nós vamos quebrar alguns mitos, alguns fakes, alguns preconceitos sobre justamente essa construção. E a gente modo construtivo, o modo construtivo diferente, que é usado, pessoal. E tem até um videozinho que é do Roberto Justus, que ele fala que não entende como que um país como o Brasil, que é um dos líderes da construção civil, ainda não consegue utilizar esse modo construtivo, que é utilizado nos países de primeiro mundo. E o Brasil precisa. E no Brasil, tempo é dinheiro. Só para você ter uma ideia, altamente difundido em países como Estados Unidos, Japão e Austrália. Só para você ver. E você morou na Austrália, né, Nelsinho? Sim, morei 1 ano. Então é isso aí. A gente sabe, eu que também costumo visitar lá os Estados Unidos, a gente sabe que todos os condomínios fechados, todo tipo de construção, parte do steel. E hoje nós estamos aqui, steel frame.
Muito bem. Então, nós estamos aqui hoje, gostaria de apresentar... Eu falei, a gente vai precisar de um patrocínio de escola de inglês. Tá ficando o Steel a gente vai ter aqui agora e toda semana nós vamos quebrar esse problema que nós temos aí na construção civil do país. E eu gostaria de apresentar aqui o Rubens Campos. Muito bem-vindo ao nosso programa Jovem Pan. E eu queria ver também o Brunão, né, Bruno? Também é um cara que está aqui junto sempre com a gente. Eles que são do grupo Espaço Smart. Espaço Smart, que é aqui em Maringá. Exatamente. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa Vendendo Maringá. É isso aí. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer para nós estarmos aqui, bater um papo aí sobre a Espaço Smart, sobre o sistema Steel Frame. Eu acredito que é um sistema bastante relevante para o mercado de construção civil. Estamos aqui para curtir esse momento. Beleza, obrigadão aí pelo convite, pessoal. Estamos à disposição de vocês e qualquer dúvida, pode contar conosco. Dúvida a gente vai ter bastante. Vai ter dúvida aqui. Dúvida vai ter bastante. Porque o que a gente mais quer, justamente hoje aqui no nosso programa, que o Nelsinho quer, que... Olha o sorrisão do Nelsinho aí. Tá alegre, sabe? Lógico. Que tirar a dúvida que todo mundo quer. E não só quem está assistindo a gente ali, mas também aqui e aqui. As duas pessoas também têm dúvidas. Pra você ver como que são as coisas. 30 anos no mercado, o Nelsinho também, nós dois somos implantados dentro do mercado imobiliário e nós temos essa dúvida e queremos ser parceiros de vocês para poder mostrar, não só para Maringá, mas para o Brasil todo, Paraná e Brasil, o modo construtivo. E a gente queria conhecer um pouquinho, o Nelsinho vai perguntar sobre conhecer um pouquinho de vocês. Eu sei que o currículo aí do Rubens é um currículo aí muito legal. E o Bruno também, que está aqui já há anos à frente da Espaço. E a gente queria só conhecer um pouquinho vocês, o Nelsinho vai perguntar. E depois a gente quer, lógico, conhecer um pouco desse modo construtivo, que é o Steel Frame. Que todo mundo tem essa dúvida, será que eu construo ou não? Vale a pena querer mudar? Olha aqui, a resposta está aqui com você que está escutando. Olha o meu look. Olha lá. Vale a pena mudar? Opa! Não vale? Vale, ó. E não é isso? Não é isso, Rubens? Isso aí, vale a pena mudar? Mas então é justamente isso. Mas é o seguinte, eu gosto muito de vários métodos construtivos e sempre gostei muito de estudar essa questão dos métodos diferentes, daquilo que pode trazer adiantar um pouco mais a obra, menos sujeira, coisas que podem facilitar a vida de quem está construindo, de quem está comprando, melhorar também a percepção, e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito em torno disso. Mas queria primeiro saber do Rubens, um pouquinho da sua história, Rubens, de onde que você é, um pouquinho... Onde você nasceu. Como que você chegou até aqui, né? O porquê você entrou nesse mercado, né? Essa é a pergunta. Essa história é bem legal, né? Eu nasci no interior de São Paulo, mas fui criado na cidade de Londrina, aqui, vizinho de Maringá, né? Me formei em engenharia civil na Universidade Estadual de Londrina. Tive o prazer de lecionar na UEM aqui durante 2 anos. Fui professor aqui da UEM. Legal. E do que área? Era a área de hidráulica. Hidráulica, mas é para o curso de engenharia civil. Construção civil. Legal. E eu tinha um paradigma que eu questionava bastante, né? O curso de engenharia é um curso bastante difícil, bastante técnico, e a gente estudava um sistema construtivo ultrapassado, né? Sim. E você pensava, como assim, né? Onde está a tecnologia, né? Como é que a gente faz algo diferente, né? Então, eu sempre fui... Já pensava nisso. Sempre pensava nisso e fui movido a buscar soluções que tivesse diferente do sistema tradicional, né? Então, isso foi pautado a minha carreira. E em 2002, mais ou menos, tive contato com o sistema Steel Frame e ali eu fiz toda a minha carreira. Trabalhei em empresas multinacionais envolvidas nesse setor, na produção Você conheceu aqui mesmo no Brasil? Fora? Eu conheci no Brasil. Eu trabalhei na Saint-Gobain durante um período, trabalhando com placas cimentícias, voltada para o Steel Frame. Depois fui convidado para trabalhar na LP. LP é uma multinacional de origem americana, fabricante de USB, também direcionado nesse mercado. E nesses 15 anos ali que eu tive em multinacional, comecei a entender que para você desenvolver um sistema construtivo no mercado brasileiro, você tinha que estar próximo do teu cliente. Sim. E o mercado do Steel Frame, ele é um mercado muito pautado nas casas de médio e alto padrão e edifícios de até 4 pavimentos. Esse é o nicho de mercado mais forte. E para estar perto desse mercado, nós tínhamos que ter pontos de venda, nós tínhamos que estar próximo do cliente. E aí surgiu a ideia de estruturar a Espaço Smart, de criar a empresa Espaço Smart.
que ela nasceu da indústria, né? Era uma fábrica de perfis de steel frame. E nisso a gente foi para o mercado de varejo para estar próximo do consumidor e conseguir desenvolver o mercado, né? Foi assim, uma mudança, vamos dizer assim, estavam, né, dentro da fábrica, mas primeiro eu acho que deve ter surgido uma necessidade assim, de um showroom, alguma coisa assim, ou uma área para as pessoas entenderem, para demonstrar, né, para mostrar a tecnologia, para chegar mais próximo do cliente final? Perfeito. Isso foi necessário, né? Em 2010, ali a gente sentiu essa necessidade e montou uma vila em Ponta Grossa com diversas casas para os clientes poderem visitar, né? Fez uma vila inteira. Uma vila que tem não 4 casas. Não é uma vila. E ali tinha 4 casas e um centro de treinamento, né? Então, para qualificar a mão de obra. Só que todo mundo tinha que se deslocar até Ponta Grossa para isso, né? Então, a gente entendeu que nós tínhamos que estar mais próximo do cliente. E aí surgiu a ideia das lojas. E hoje nós estamos com 31 lojas espalhadas aí por 12 estados do Brasil, 2 também no Paraguai, vislumbrando aí uma expansão internacional para a marca. E o propósito da empresa, né, é transformar a construção civil, né? Então é um propósito muito forte. Sim. E que a gente, ao longo dos anos, montou um ecossistema completo para viabilizar esse propósito. Você sabe que você estava falando, viu, Marcel? Ele estava falando da parte de... Me lembrei, isso é porque eu fiz 1 ano de gerência civil, hein? Nelson fez tudo. Mas é o seguinte, eu estava lembrando, né? Mas depois disso, depois não me formei, mas fui incorporador, construir, né? E aí tem essa questão do tradicional, né? Da gente fazer. E você estava falando justamente da parte do hidráulico, né? E você estava dando aula nessa parte da questão hidráulica lá na UEM, Maringá, né? Tal. E a hidráulica é uma das coisas mais complicadas quando dá algum problema, que você tem que quebrar a parede, você tem que refazer, dar retrabalho, dar um monte de coisa. E é uma das áreas que realmente eu lembro que a questão do steel frame facilita, tanto para o hidráulico como para o elétrico, porque você tem menos... Não é menos mão de obra, mas menos... Tem que lidar menos com o material, as coisas já são mais planejadas. Eu lembro que tinha alguma coisa relacionada a isso. Você vê que você já naquela época, 2002, eu estava falando mais de 20 anos atrás. Você já estava pensando o que facilitaria a vida do hidráulico, do elétrico e tudo. Com o steel, né? E quando você conheceu o steel frame, você já vislumbrou isso aí também? Já começou por aí? O hidráulico já facilitou a minha vida já. Exatamente, né? Eu acho que o sistema de steel frame ele tem bastante atribuições, né? E uma delas é a manutenção, é a facilidade de você trabalhar com os subsistemas, né? Que seria o hidráulico, o elétrico, né? Ele é um sistema que tem um potencial de industrialização muito, muito grande, né? Eu sempre costumo brincar assim nas palestras, nos podcasts, com 3 perguntinhas, né? Primeiro, quem já teve o desafio de construir uma casa, né? Sabe que é uma jornada extremamente complexa, né? Então, talvez nós estamos trabalhando aí numa jornada de compra mais complexa que existe. Talvez é o bem mais caro que uma família compre na sua vida, né? É isso. Um outro questionamento é que a construção civil é o setor menos industrializado que a gente tem. Talvez só fica na frente de um ranking que existe ali do governo, só fica na frente do ramo de pesca, né? Então, imagine a construção civil, o quanto que nós estamos carentes de tecnologia, né? E, a coisa ainda mais artesanal ainda. Mais artesanal. E um outro paradigma que eu sempre coloco é que a construção civil é o setor também que mais polui, né? Um dos setores que mais agride o meio ambiente. Descarte. Né? Exatamente. Então, é importante a gente trabalhar com sistemas construtivos que sejam mais sustentáveis, que tenham uma menor desperdício de material, né? Também agrega bastante valor aí à construção. E você comentando de uma família, né? Com a construção civil, até hoje o pessoal a gente estava brincando que esse mês é o mês dos namorados, né? Ainda continua o mês de junho, passou dia 12, mas ainda continua o mês do namorado. E daí o pessoal falou, né? Daí brincaram hoje numa reunião de negócios nosso e falaram justamente isso, que a construção civil ou ela aproxima o casal ou ela separa o casal. Porque muitas vezes é muito estresse, é muito nervoso por causa da demora. Porque pensa bem, tem construção, né, Bruno? Nós estamos falando aqui, que chega a demorar 2 anos. Ou mais. Imagina você pagando o aluguel e a construção. Construção ou reforma, né? A reforma, né? Então, acho que isso aí que a gente quer perguntar para vocês daqui a pouco, justamente essas dores de cabeça que um casal tem ou uma família tem. E antes de a gente entrar nisso, o Rubens falou um pouquinho quem é a pessoa, né? Da onde ele veio. Mas eu gostaria de mostrar para você
o currículo dessa pessoa. Ele falou algumas coisas, mas ele não falou tudo, tá? Então ele já falou, né, que ele é o CEO do grupo Espaço Smart, mas ele é graduado em engenharia civil, como ele mesmo falou, chegou a lecionar aqui na UEM. Ele é mestre em engenharia com trabalho desenvolvido em construção frame, MBA em gestão comercial, MBA em varejo, participação em congressos e feiras e diversos cursos realizados no Brasil, igual nós estávamos falando aqui antes, no começo da entrevista, né? Fora o Brasil, ele também esteve nos Estados Unidos, Chile e Japão. Então, nós estamos trabalhando com uma pessoa que ele tem o conhecimento do que fala e ele tem uma carreira voltada nessa parte da construção civil de 20 anos no setor especial no Light Steel Frame, em empresas globais nas áreas comercial e técnica. Professor ainda hoje, Rubens, ou não? Leciona ainda? Eu leciono no curso de pós-graduação de Steel Frame, né? Você leciona ainda hoje? Tem alguma... E palestrante também. E palestrante, igual... Palestrante, né? Alguma... igual a gente quebra o galho, igual nós aqui, né? Semana passada ele palestrou no evento de comércio digital. Aí, ó. Vitex Day. Foi legal isso aí? Não, foi bem legal, né? Hoje é interessante a gente colocar que a gente trabalha muito simplificando a jornada de compra do cliente que está construindo a sua casa. E é legal que é uma empresa técnica, né, que vem da engenharia, que está indo para o varejo, e hoje nós somos reconhecidos por diversos setores do varejo. Então, nós temos sido convidados para participar de eventos de varejo, né? Então, é até legal a gente palestrar junto com, não sei, Magazine Luiza, com empresas que são varejistas, né? E a gente... Referência do varejo e vocês juntos. E a gente junto lá, mostrando um pouquinho com do o Espaço Smart. Não, e o que é legal também é que esse foi foi considerado um case disruptivo, porque muita gente, quando fala em o que é disruptivo, pessoal, para quem não sabe, é aquilo que realmente rompe com... É uma ruptura com aquilo que é o usual, com aquilo que é... Porque muitas vezes o pessoal fala em tecnologia, né? Em inovação. Isso. Inovação disruptiva. E tudo ligado à tecnologia. E às vezes não é só a questão da tecnologia, mas é como fazer diferente. É isso que é disruptivo. E é aquilo que realmente vai mudando a forma de fazer, vai mudando a forma das pessoas. O que é um smartphone? O smartphone foi uma tecnologia disruptiva. Existe, né, o celular antes e depois do smartphone. O celular por isso que ele foi feito para ligar, né? Existe novidade, existe inovação. Isso aqui foi uma inovação, certo? E de certa forma, disruptivo. Mudou a forma das pessoas fazerem as coisas, mudou o comportamento. E é legal que você tenha participado desse evento como palestrante de um caso disruptivo. Porque ele não é um caso disruptivo ligado à tecnologia, mas não a... né? Construção em si, né? Não, e não a tecnologia assim, de aplicativo, de celular, mas assim, a forma de fazer, né? Eu acho que a forma de fazer, é lógico que todo steel frame ele é ligado a uma tecnologia diferente, né? Mas é um case disruptivo fora da tecnologia do smartphone, essas coisas assim, né? Sim, sem dúvida. O steel frame é o sistema que a gente encontrou com as maiores características para a gente conseguir industrializar e transformar a construção civil, né? Mas o que a gente tem feito bastante é trabalhar, né, dentro de um ecossistema, né? Então, a gente tem as lojas físicas, a gente tem a nossa loja digital. Dentro das nossas lojas, a gente tem um showroom totalmente interativo, onde o cliente consegue entender as vantagens do steel frame, sentir as vantagens, isso que é importante. E dentro do mundo digital, a gente tem um desafio que a gente brinca, né? Que é como a gente permite o cliente fazer uma compra de uma casa em um só clique, né? Então, a gente tem dentro do nosso mundo digital ali, o nosso menu de casas catálogo, onde o cliente consegue escolher uma casa, comprar uma casa da mesma forma que você compra qualquer produto na internet, né? Então, a gente está simplificando essa jornada de compra de uma casa. Não é só o produto em si, né? Mas toda a forma de fazer a venda dele também, que vocês também foram disruptivos, né? Foram diferentes do que o usual, né? Esse é realmente um mercado que às vezes é muito tradicional, muito... tem que vir até a fábrica ver, tem que fazer as coisas dessa forma, só dá para fazer desse jeito. E vocês foram lá e mudaram um pouquinho, né? Aproveitando, né? O Bruno tá aqui, a gente quer saber um pouquinho da história do Bruno também, como é que ele chegou. Bruno, aonde chegou até chegar no espaço, né? Com certeza. Você é daqui de Maringá? Sim. Obrigado novamente pelo convite. Meu currículo é muito mais simples do que o Rubens, né? O Rubens tem uma bagagem muito grande, assim. Mas o primeiro acesso que eu tive ao steel frame foi através do meu pai. Meu pai era um cliente da Águia Sistemas,
que é do nosso grupo, né, que é chefe do nosso grupo, e eu trabalhava também com a parte hidráulica, para você ver que coincidência. Que legal. Eu representava a PEX hidráulico, e aí tinha a oportunidade de 2 sobrados em steel frame aqui em Maringá, que iria ser construído, e me procuraram para desenvolver uns chicotes hidráulicos para fornecer para a casa. Como é um método construtivo mais rápido, mais limpo e organizado, não tinha que quebrar paredes, queria um chicote para ser mais dinâmico ainda. E eu tive acesso através disso. E em 2018, eu tive a grande oportunidade de entrar como vendedor técnico. Até o Rubens, né, fez a entrevista diretamente comigo, me deu essa grande possibilidade de trabalhar em conjunto com a Espaço Smart, uma empresa que tem um diferencial enorme no mercado, que eu vi assim, coisas muito bacanas que eu poderia estar agregando, né, a vender. E em 2019, eu tive daí a honra de ter a disponibilidade de trabalhar como gerente e ser um braço direto aqui em Maringá do Rubens e toda a equipe da Espaço Smart, onde a gente busca trabalhar com soluções completas para que o cliente possa ter uma jornada interessante. O Marcel foi a prova viva, né? Foi na nossa loja e aí reforçando a parte do showroom interativo que o Rubens falou, teve lá a experiência de conhecer os produtos físicos, né? Conhecer a nossa sala acústica, que ele pode ter, que tem um isolamento diferenciado. Então fica o convite para quem quer apresentação de projetos de casas prontas já. Isso. Então a pessoa já escolhe a casa Ó, eu quero fazer naquele terreno aquela casa. Eles já fornecem para você um projeto pronto para você fazer como vai ficar. E lá você vê todas as imagens, né? Você vê tudo visual ali, o 3D, consegue fazer. É bem interativo, bem legal. Fica o convite para quem quer conhecer a nossa loja. Onde já fala onde quer. Fica na Avenida Colombo, 3004. Vai ser um prazer enorme receber vocês lá. Aproveitando o Espaço Smart, ele está desde quando aqui em Maringá? Desde 2018, né? 2018 começou aqui em Maringá. A primeira foi onde? Foi aqui mesmo? Foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa, que é onde foi feita lá a vila. Isso, a vila. Perfeito. Hoje, quantos espaços Smart no Brasil tem? Hoje tem 31 lojas. 31 lojas. Então, pessoal, vocês estão vendo que não é qualquer empresa. Como o Rubens é um dos CEO do grupo, o que eu quero dizer para vocês é que são 31 lojas, são franquias, lógico, da Espaço Smart, e Maringá é uma das privilegiadas de ter esse espaço. Então, como o Rubens mesmo estava falando e agora o Bruno, eu achei super legal o que vocês fazem, né? Igual vocês estão fazendo uma transformação digital com o e-commerce, né, integrado, e é legal que nas lojas físicas, é igual eles colocam aqui, né? Loja metaverso, eles utilizam a realidade virtual aumentada nas lojas e nas propostas para os clientes. Utilização de inteligência artificial, que agora está super na moda, né? Isso aí, inteligência artificial, em várias frentes. Então, é isso que é o legal. Igual eu tive essa experiência de ir até lá na Espaço Smart, conhecer pessoalmente, conversei lá com o Bruno, conversei com toda a equipe, conheci o tipo de produto, e o mais legal é que eles têm tudo, Nelson. Então, um exemplo, você tem lá, eu quero colocar desde as portas, o acabamento, eles têm até o revestimento, correto? Correto. Revestimento. Então, você consegue visualizar tudo e o principal, sair com o orçamento na mão. Correto? Correto. Então, é isso que é o legal. É isso que é porque uma grande dificuldade na construção civil, você que foi incorporador e eu que faço construção, a gente sabe que a maior dificuldade é que a gente começa com uma projeção de valores, X valor. E aquela projeção, 110%, ter certeza, é furada. Não é aquilo que a gente acha. Não é verdade? Sim. A gente sabe que gasta 3x. A gente, vou gastar 200 mil nessa casa. Não adianta, pessoal. Você que já construiu, que está assistindo a gente, você corretor imobiliário, você da Central Imob, até construtora, sabe que é muito difícil você ter essa projeção de valores. Então, porque, lógico, o mercado ultimamente subiu muito o valor do material, então principalmente o ferro, o aço, então mudou muito o valor. E, lógico, também vocês têm essa variável. Mas o que eu quero dizer é que você tendo esse projeto, assim como ele passou, o Bruno me atendeu lá, e eu tenho certeza que você indo lá na Colombo número? 3004, indo até lá, conhecendo, e você falou, quero essa casa. E o mais legal, pessoal, deixa eu ver se eu consigo, eu até tinha deixado aqui, vamos ver se tá aqui, o Espaço Smart. Aqui você vai ter, você entrando, www.espaçosmart.com.br, você vai ter projetos das suas construções. Então lá você vai poder escolher um projeto e passar. Bruno, gostei desse projeto, podemos executar? Ele já vai fazer... Já com valores, né? Com valores, cotação. E
esses projetos, é cobrado alguma coisa, Bruno, Rubens? É feito alguma taxa? É cobrado por esse... Por exemplo, eu quero esse projeto de uma casa. Você já tem disponível... Projeto arquitetônico. Já tem disponível isso na nuvem lá de vocês? Como que é feito? Só curiosidade que eu aproveitei o gancho aqui agora. A gente tem duas formas de venda, né? Uma, quando o cliente escolhe uma das nossas casas do nosso catálogo, ele vai estar comprando o conceito casa, né? Ele está comprando um pacote de projetos e produtos para viabilizar a construção daquela casa, né? Então, o produto e o projeto está tudo incluso naquele valor, né? Certo. E o cliente também ele pode querer fazer um projeto personalizado para ele, né? Então nós temos dentro do nosso ecossistema um escritório de arquitetura, onde desenvolve um projeto arquitetônico especial, né? Personalizado para aquele cliente, também é uma de acordo possibilidade. Com o sonho dele, daquele jeito e tal, desenvolve. Perfeito. E se o cliente já tiver o projeto arquitetônico, executa. Aí a gente faz toda a parte do projeto estrutural, os projetos complementares, adapta esse projeto para otimizar para a construção em Light Steel Frame. Mas eu tenho certeza, é um plus, né, que vocês oferecem ao cliente, porque a pessoa fica, eu vou contratar. Não, calma aí. Nós temos um profissional, lógico. Você tem toda a liberdade de escolher o seu profissional. Mas se ele quiser, você já vai ter esses projetos, assim como eu mostrei agora pelo meu smartphone. Então, eu mostrei para vocês aqui, que vocês acessando o site. Então, você está com curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais da empresa? Acesse o site, vai lá, você vai ver que legal. Você vai ver cada projeto lindos, casas maravilhosas. E o pessoal fala, mas será que é só casa térrea? Não é só casa térrea. O pessoal tem ainda esse dilema, né? Que o pessoal acha que acha que é só casa térrea. Não. O steel frame também dá para fazer outras lajes. Sobrados, inclusive, pessoal, até conversando com eles, até hotel, né? Isso. Hotel. Então, sei como que é interessante, Nelson. Mas é bom entrar nas perguntas aí já, né? Não, mas é que é o seguinte, que deu pra gente perceber também, pessoal, é legal quando a gente conversa assim, porque a gente vai entendendo realmente do propósito de tudo, né? Porque uma coisa é você falar em método construtivo, em simplesmente você erguer casa e tal, mas o que a gente percebe é que a preocupação é com a experiência do cliente, né? Por isso também as lojas físicas, para você trazer, né, o cliente para dentro e mostrar essa experiência do cliente. Por quê? Porque isso é fundamental, eu acho que é chave no negócio. Você mostrar a força, você mostrar a parte térmica, a parte sonora, a questão, né, de tudo, sim, né? Que realmente tirar um pouco desse preconceito que ainda existe. Porque o brasileiro é muito acostumado ainda com método construtivo tradicional, e a gente sabe disso porque a gente também vende muitas obras, tem muitas construtoras hoje utilizando a parte do gesso cartonado, sim, também, né? Tem vários tipos, e tal. E que a gente, quando a gente atende, né, lá na imobiliária, a gente fala, mas não é tijolo? Não sei o quê. Então é isso que aproveitar, pessoal, para ir até lá, para você ter uma aula mesmo dessa tecnologia. Isso aí. E tirar um pouco desse preconceito, porque, para quem não sabe, muito dessa tecnologia é até melhor que tijolo. Tanto a parte térmica quanto a parte de isolamento acústico. Ela já é uma tecnologia feita para ser melhor. Entendeu? Então, tirar um pouquinho desse preconceito. Se você gosta da metodologia tradicional de construção, não tem problema nenhum, a gente tem que respeitar. Sim. E cada um escolhe o que quer. Mas, pelo menos, você tem que saber que a outra parte... Tem opções, né? Que existem opções que, de repente, pode ser interessante também. Então, vamos lá falar sobre isso, né? Aproveitar também... O Bruno está assim, nessa linha de frente de entendimento. Quais são essas dúvidas maiores, Bruno? E o que você fala quando você é perguntado assim, quais são as vantagens? Olha, aqui em Maringá, uma das maiores preocupações dele é em relação à parte térmica. Eles procuram muito em relação a isso. E a parte da agilidade do processo construtivo. Hoje, eu acho que um pós-Covid, assim, eu acho que todos podem concordar que trabalhou muito com essa parte psicológica, ansiedade das pessoas. Sim. Então, nós estamos buscando hoje uns sistemas, né, produtos e insumos que sejam mais rápidos no processo, né? E aí, então, eles buscam muito por causa dessa parte da agilidade no processo construtivo. Então, assim, são inúmeras vantagens, né? Desde a parte térmica, a parte acústica, a agilidade na obra, uma coisa também da parte da assertividade financeira que você já comentou. Sim. Que hoje eu acho que é um dos nossos maiores diferenciais, de você conseguir ter uma assertividade de uma variação de até 3% no máximo do seu orçamento. Então, você consegue saber exatamente quanto que você vai precisar gastar. Né? Então, assim, a gente conseguir entregar uma solução mais completa. Então, a pessoa chega com o projeto, a gente dá todos os complementares completos, ajuda na parte de compatibilização dos projetos. A gente faz um orçamento bem detalhado, apresentando áreas executivas
que isso também é um diferencial. E a gente tem, até eu costumo brincar na loja, do piso ao teto e agora também toda a parte de revestimentos, né? Com fabricação própria, inclusive. Então a gente consegue entregar bastante produto, então isso também é um outro diferencial nosso. E esse revestimento, isso é um negócio legal, sabe por quê? O que acontece? Tem algumas dúvidas, né, Marcelo? O pessoal pensa assim, mas nisso aqui, será que cabe, aguenta armário? Ou, claro que não é um revestimento, mas... eu acho que é uma das grandes perguntas, né? Aguenta armário, aguenta peso, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, até mesmo revestimento, de repente, se você tem, né, um revestimento que vocês mesmos fabricam, deve ser algo mais até adaptável, né? Eu não sei se existe isso, porque você tem um revestimento que é mais a linha tradicional, que às vezes você pega um piso, é um negócio pesado e tal, mas existe, às vezes, alguma coisa que já se adapta à questão do steel frame. Existe isso? Como que é isso aí, Rubens? Existe um pouco sim, né? Na linha do revestimento a gente tem um ponto interessante, né? Muitas das casas, né, seja tradicional ou steel frame, os arquitetos gostam de mesclar revestimentos, né? Então você tem revestimentos amadeirados, revestimentos de pedra, né? Sim. E a gente sempre teve um ponto, uma implicância com o revestimento de pedra, né? Por quê? Você faz uma obra muito rápida e aí você tem uma parede que você tem que aplicar um revestimento de pedra e aquela parede é muito demorado para você fazer isso. O revestimento de pedra é muito artesanal. Você coloca pedra a pedra, tem que ficar escolhendo a pedra que encaixa na outra, né? Então, diante dessa dificuldade, a gente, em 2020, compramos uma empresa no interior de São Paulo. Olha que legal isso aí, né? Só que dica, ó, pessoal. Eu não sabia, hein? Tá vendo? Eu já sabia disso aí. Ó, dica. Dica Espaço Smart. Vamos lá. A pergunta... Que fabricavam um revestimento, eles tinham uma expertise muito grande de idealizar revestimentos e fazer através de um compósito de fibra de vidro e ter uma placa que tivesse a cara real de uma pedra. Então, a gente fez uma parceria, compramos essa empresa, descontinuamos a linha de produto deles e desenvolvemos uma linha de produto exclusivo para o steel frame, que nada mais é que são placas que têm a característica de uma pedra natural, mas que são fixadas com parafusos muito alinhado com a rapidez, isolamento... já adaptado à tecnologia. A tecnologia, exatamente isso. Então, hoje nós temos uma linha de revestimento que são adaptados à tecnologia e justamente para essa flexibilidade do arquiteto. Quer pedra? Temos a solução. Quer um amadeirado? Temos o ripado. Legal, precisa de um brise? Nós temos um brise já adequado para a tecnologia. E o custo disso é compatível ou é até mais barato que a pedra, por exemplo? Não, extremamente compatível, né? Ele é mais barato pela facilidade de instalação, né? Pela rapidez de instalação, né? Então, ele tem um custo mais atrativo até mesmo que as pedras naturais, né? E visualmente... Visualmente é igual. Lindo. Eu tive a oportunidade de ir lá. Fachada, Nelsinho. De casas, da entrada. Sim. Que o pessoal gosta de colocar pedras, acabamentos de fachada. E, inclusive, um projeto que nós vimos era a parede da frente toda... nessa pedra que vocês mesmos já fabricam, né? Igual vocês têm lá já específica para isso. E, cara, você não... é a pedra, não tem diferença, né? Mas é sensacional. Visualmente é... Não, tudo. E é show de bola. E é isso que é o legal. Você... eu preciso disso, tem aqui. Preciso disso, tem aqui. Portas. Eu quero fazer a batente, quero fazer tudo lá certinho. Tem tudo lá. Então, só para o pessoal não ficar perdido, gente, foi um negócio de armário, eles vão esclarecer, tá? Porque eu sei que existem as placas, cada placa, sei que aguenta até mais de 100 kg de... por metro quadrado, né? Então, fico calmo, que não cai armário, não. Né? Pelo amor de Deus, é que eu dei um exemplo para falar do revestimento. Rubens, nós estamos falando bastante dessa construção do steel frame, mas eu queria que você colocasse no modo geral o que é a construção steel frame, para o pessoal entender um pouco melhor, quem está assistindo a gente, para ele entender o que é essa construção steel frame. Legal. Bom, é uma construção industrializada, vamos colocar assim, né? Que ao invés de utilizar tijolos e concreto como a construção tradicional, ele utiliza um perfil de aço galvanizado, né? Uma estrutura metálica, que ela é modular, né? É um montante, né? Uma estrutura a cada 60 centímetros ou a cada 40, só para entender a capacidade de resistência desse sistema, e que para fechamento utiliza diversos tipos de placas, que faz todo o fechamento e que possibilita fazer uma construção rápida, com isolamento térmico, acústico, superiores ao da alvenaria. E é um sistema construtivo que é bem legal frisar que todos os países industrializados
Se a gente pegar como exemplo Estados Unidos, Canadá, Japão, talvez a Alemanha, o Chile, aqui, a Austrália, todos esses países utilizam como sistema predominante o steel frame, né? O steel frame ou wood frame, que é uma variação entre madeira e aço, justamente pela característica do sistema e o potencial do sistema. E uma questão também relacionada ao tempo de execução. Perfeito. Né? Isso aumenta a velocidade. O Bruno agora acabou de comentar, né, que uma das vantagens é justamente esse tempo, né? Eu comentei que do relacionamento que chega a demorar uma casa até 2 anos, dependendo do tamanho da casa. Mais, né? Nós estávamos comentando aqui antes nos nossos bastidores, e esse tempo, queria uma curiosidade, que é um dos dois responder para a gente, essa questão do tempo que o Nelsinho está comentando. Vamos por um exemplo, uma casa de 250 metros quadrados hoje, que é uma casa boa, que chega a ser 4 suítes, né? Até 5 se bobear em 250 metros quadrados de construção, pessoal. Nós estamos falando do tamanho da construção, não do terreno. Uma curiosidade, numa casa de construção de 250 metros quadrados, qual é o tempo hoje, mais ou menos, vocês têm uma noção hoje para levantar essa casa, deixar ela pronta? O que você acha, Rubens? Uns 5 meses? Você acha que tá pronto ou até menos? Mentira. Isso é bem legal. No site, nas nossas casas, tem por metragem quadrada lá, cada casa. E lá tem o cronograma de execução dessa casa. E uma média de casa de 200, 250 metros quadrados é 5 meses, né? Em 5 meses você edifica essa casa. Em 5 meses a pessoa consegue... lógico, depende climático, né? Nós vivemos um país tropical. Muitas variáveis, né? Muito variável. Então, um dia tá sol, tá chuva. E vocês que a empresa é lá em Ponta Grossa, sabe que Curitiba também é uma cidade que muda muito. Maringá um pouquinho menos, mas quando chove, chove muito. Intensamente, a semana toda. Mas é interessante você, pessoal que está assistindo a gente agora... 5 meses. 5 meses você conseguir levantar uma casa de 250 metros, então aí volta aquele dilema. E assim, só que tem um detalhe, né? Vai lá em detalhe. Vamos lá. Uma casa rica em detalhes. Rica em detalhes. Uma boa casa. Lógico. Uma casa de 4 suítes. Com ótimo acabamento. Uma casa de 4 suítes, 250 metros com qualidade. Não, e outra coisa, vamos voltar naquele dilema, naquela pequena frase. Às vezes é isso que também demora, né? O acabamento. Sim. Né? Alguns detalhes que às vezes você precisa esperar terminar um serviço para fazer outro, porque até, às vezes, a engenharia tem muito dessa coisa de paralelismo e às vezes não consegue, né? Sim. Tem que terminar de executar uma coisa para depois executar outra e depois executar outra. E esse método de construção às vezes permite que algumas coisas sejam feitas ao mesmo tempo. Igual nós estávamos comentando ali agora, o Bruno estava falando dessas vantagens, e a gente volta naquela frase famosa, né? Tempo é dinheiro. Então a gente tem que ver esse custo também de tempo de obra, porque aí o pessoal não tem noção. É um exemplo. Você fez uma incorporação, que nós sabemos, já comentamos, e eu também. Poxa, 2 anos investindo numa obra para vender. Então, eu creio que o steel frame ele acaba sendo até um grande atrativo para o investidor. Sim. Complementando essa parte da agilidade, não só casas, tá? Nós estamos falando muito de casa residencial, só que ampliação, reforma com ampliação, obras comerciais... Então é muito bom porque é muito rápido, o retorno é muito rápido. Pensa bem, comercial, a necessidade da comercial. A pessoa precisa ter essa obra um tempo, né? Às vezes a reforma, a ampliação é muito chato, moroso, sujeira, você mora dentro, então também essa parte corporativa, empresarial, clínicas, por exemplo, algo assim, é comum? É comum e é muito forte assim dentro do nosso mercado, né? A gente tem até uma divisão dentro da empresa que a gente chama de SmartCom, que ela é especializada em obras corporativas, né? Legal. Então você tem alguns nichos, né, de mercado bastante forte. Clínicas é um dele, um outro nicho é a escola. A escola é muito interessante, né? Porque a escola, se você atrasar ou se você... É um período letivo, né? Sim, muda completamente a avaliação de retorno financeiro de um projeto, um ano letivo numa escola. Sim, então, quando você adianta um ano letivo na escola... E você vai comparar daí, né? Exatamente. Qual que é o custo da obra? Depende. Se você comparar que você está faturando um ano a mais... É isso aí. É isso que eu quero dizer, né? O custo da obra é relevante. Aquela frase, tempo é dinheiro, né? Um ambiente maior, mais turmas, mais salas. Exatamente. Ou uma melhoria de uma parte estrutural. E a parte acústica, né? Uma área de, sei lá... Sem contar a parte acústica, tecnologia, né? Isso, salas, acústica, ambiente, temperatura. melhores acusticamente. Isso aí já é comprovado, pessoal. Eles não estão falando que acham que a acústica é melhor ou que acham que a temperatura é melhor. Não, isso é comprovado, isso aí já vem já de anos. A gente sabe que em países... Pessoal, vamos pensar. Vamos pegar um país de primeiro mundo lá, os Estados Unidos, a Europa. Poxa vida, lá é menos
menos quantos? Menos 20 graus, não é verdade? E as construções são feitas do quê? Steel frame. Essa é uma pergunta corriqueira na loja. Não é verdade? É mais resistente? Fala assim, é um método construtivo para resistir a furacão e terremoto, né? Então, é só você analisar, entendeu? Olha lá, pessoal. Então, olha lá, o Bruno vai repetir. Hoje o pessoal compara, é um método construtivo feito para resistir a terremotos e furacões. Então, não é qualquer tipo de construção. Então, nós estamos falando com construção nível A. Não é verdade, não, sim? Essa é uma outra preocupação, realmente, a questão que vocês já levantaram aqui, que é a sustentabilidade. Isso cada vez mais está em voga, né? E acho que existe uma preocupação e uma geração vindo aí que, inclusive, compra sempre de marcas relacionadas a essa parte sustentável. O ecossistema. Como que é a questão do descarte? A gente sabe que isso também tem muito desperdício. Eu acho que na questão da obra já por steel frame, eu acho que ela é mais... Tem uma questão de preocupação já com a sustentabilidade, né, Rubens? A sustentabilidade hoje é um dos 3 critérios de decisão de compra dos nossos clientes. Nossos clientes sempre questionam muito a parte da sustentabilidade. Até para isso, nós criamos uma metodologia interna nossa, tem até no nosso site, que a gente chama de sustentômetro. Ou seja, a gente foi entender o quão sustentável que era e mostrar isso para o nosso cliente. Né? O quanto aquela casa reduz no consumo de água durante a execução da obra, o quanto que ela ela preservou de árvores quanto a deixar de emissão de CO2 e o quanto de resíduos que deixou de ser gerado. Né? Então, a gente está falando que no steel frame a gente vai ter um desperdício aí na casa de 3%, como o Bruno já colocou. E a gente está falando na alvenaria algo em torno de 30%. Né? Então, vamos imaginar que a cada 3 casas de alvenaria, uma casa a gente joga fora. É um desperdício muito grande. Né? Entulho, né? E retrabalho. Não, e a gente sabe que o resíduo, esse entulho, não é em qualquer lugar que você pode descartar, né? Então, a gente sabe que tem uma coleta de resíduos, vamos dizer, uma reforma num apartamento, alguma coisa, não é em qualquer lugar que você vai jogar aquele entulho, né? Aquela caçamba. A pessoa da caçamba, ela tem um local destinado para esse tipo de construção civil. E vocês eliminando, imagina, a cada 3 casas construídas no método de alvenaria, uma é o descarte, né? A gente fala, né? Mas bastante significativo. A sustentabilidade é grande, né? O pessoal acho que deve ter uma dúvida também, Marcelo, que é o seguinte: custa mais do que o método tradicional? Existe uma diferença muito grande de preço? Eu sempre coloco que o preço a gente tem que analisar de vários ângulos. Né? Eu vou responder essa pergunta de uma forma bem objetiva. Até no nosso site, se você buscar lá a casa Detroit, por exemplo, uma casa de 200 metros quadrados, está lá o preço final da residência, né? R$4.000 aproximadamente um metro quadrado. Então, esse preço ele é muito alinhado com o preço de uma construção em alvenaria. Estou falando de uma casa completa, ela pronta, chave na mão. Porém, nós temos que analisar vários fatores. Né? O tempo de execução. Né? Se você está usando esse imóvel há um ano de antecedência do que a alvenaria, o quanto isso tem de valor. Né? Um dos conceitos que eu acho mais legal, que o pessoal tem que prestar atenção, o dinheiro tem valor no tempo, pessoal. Tá? O dinheiro tem valor no tempo. Existem vários aspectos que faz com que o teu dinheiro, aquele que você tem na mão hoje, daqui a um tempo ele vale menos, se você não aplicar, se você não fizer da forma correta. E a gente está falando de imóvel, a gente está falando de construção, e a gente sabe que isso o tempo interessa. Isso, em outros podcasts nós comentamos justamente isso. Porque quanto que vale um terreno, um lote, a valorização dessa casa? Isso. Na verdade, um ano valorizou muito. Então, valorizou, por exemplo, vou construir uma casa, vamos supor, nós estamos falando muito de casa, vamos voltar falando de casa. Eu tenho um terreno num condomínio fechado. Eu vou construir, vou levantar minha casa lá. Sim. Nesse um ano que o Rubens está comentando aí, imagina quanto que não vai valorizar essa construção e o terreno. É tudo isso, né? E a liquidez mesmo, né? Liquidez. Você já construiu, já vendeu, já fez dinheiro, né? Se você for investidor, por exemplo. Mas desculpa, eu te interrompi, mas continue, por favor. Acho que mais importante até do que o valor é a fidelidade orçamentária, que a gente chama. Por quê? Isso que é legal. Se é R$4.000 metro quadrado, uma casa de 200 metros quadrados, nós estamos falando de uma casa de 800 mil. É 800 mil. Não vai virar 900, não vai virar 1 milhão, que talvez é o grande dificuldade hoje que impede que a pessoa
entre nessa jornada de construção. Planejamento, que é... Será que eu vou gastar isso mesmo? Quanto que eu vou gastar? Que é o problema do casal lá. E depois dá o problema familiar, né? Ele tem uma... Não, e a obra fica parada você falou no meio, que ia né? gastar 800, tá gastando 1 milhão e 200. Os 800 que eu ia gastar ficou parada a obra. Exatamente. E daí? E o mais importante, Nelson, que eu vou falar aqui, vou abrir uma aspas, que a gente não comentou. Eu quero perguntar para vocês. Essa obra de 4.000 metros quadrados, a Casa Detroit, correto? É a Casa Detroit. Lá você entra no site, você tem nomes nas casas. Se você perceber, eles nominam algumas casas. Esse é um exemplo, uma casa... O modelo Detroit. O modelo de casa, né, do catálogo deles. Chama-se Detroit. Uma curiosidade que todo mundo quer saber e eu vou perguntar, e não estava no nosso script aqui. Essa casa, ela pode ser financiada? Mas eu ia perguntar isso. Ela pode ser financiada. E a gente tem vários métodos para facilitar essa jornada do cliente, né? Ela pode ser financiada pela Caixa Econômica Federal. Certo. Como é financiada uma casa em alvenaria. Sim. Mas nós temos também o Smart Crédito, que é um financiamento próprio da Espaço Smart até 60 meses. Legal. O que isso faz, né? Comprar uma casa em 60 meses, às vezes, não é viável. Mas ele ajuda muito para aquela família, para aquela pessoa que tem uma capacidade de endividamento, mas ele não tem um recurso para iniciar a jornada da construção. O que eu estou querendo dizer? Para você financiar a tua casa na Caixa Econômica, você precisa ter lá uns 30% do valor para conseguir ter o fluxo financeiro da obra. Para que você consiga fazer isso, a gente tem um Smart Crédito, que combinado junto com o financiamento da Caixa, você consegue construir a sua casa de uma forma e financia direto com vocês, então? Direto com a gente, daí pelo Smart Crédito. Mas que é bacana que às vezes o pessoal fala assim, mas isso aí financia? Dá para eu financiar essa casa? A maioria das perguntas são essas, né? Isso aí é bastante. Porque existe um negócio, pessoal, pelo menos era assim, se eu me corrija se eu estiver errado, porque tem que ter uma certa aprovação nacional mesmo. Isso é recente, né, Rubens e Bruno? Isso é recente, Nelsinho. Antigamente não financiava, né? Não financiava. Os bancos, né? Mas há algum tempo já dentro do Ministério das Cidades, que era o que tinha antes, né? Que era a aprovação dentro do Ministério das Cidades, que isso impacta dentro do programa da Caixa Econômica. Já tem lá o steel frame aprovado e já enquadra dentro dos financiamentos da Caixa e até de outros bancos, né? Nós temos uma novidade interessante. Há bastante tempo, acho que mais ou menos 2018, por ali, o sistema construtivo era financiado na Caixa, mas com exceções. Assim, tinha uma série de requisitos para você cumprir. Ainda estava lá como sistema inovador dentro da Caixa Econômica. O ano passado, saiu a norma ABNT do sistema e a Caixa Econômica reconhece daí o steel frame como sistema tradicional, sistema convencional. Então, ele segue hoje a mesma regra do alvenaria do convencional. Não tem nenhuma diferença hoje no financiamento. Então, você que tem essa dúvida no sistema financeiro, eu perguntei justamente porque eu trabalho com financiamento. Então, você está aí, as respostas que agora tanto o Rubens e o Bruno estão comentando. Você pode financiar junto ao banco essa obra. Lógico, não é 100%. Então, você tem que ter 30%, 70% você consegue financiar. Porém, ela entra como uma forma de uma construção convencional. Então, isso aí é verdade. Pode financiar. Tá vendo? Então, pessoal, vou falar baixinho aqui. Agora, Marcel, construtor, você sabe? Marcel, aqui, ó. Tá vendo? Ele tá feliz da vida que pode financiar tudo. Já vou financiar, já. Vai construir rapidinho 70% eu posso financiar. E eu gostei aqui que o Rubens acabou de falar que a Espaço Smart, ela tem o próprio crédito lá. Excelente. Então, você não precisa, tô preocupado com o banco. Não, calma aí. A Espaço Smart vai te dar, lógico, você não precisa ser obrigado a fechar com eles. Mas você pode ir lá fazer uma simulação, correto? Correto. Beleza. E a ideia é justamente que unir o Smart Crédito com o financiamento da Caixa é para viabilizar sempre o financiamento de até 100% do terreno e da construção. Né? Show de bola. Viabilizar essa operação. Então, eu quero aproveitar, já que nós estamos falando do exemplo da Casa Detroit, estamos usando ela como exemplo, eu queria saber, nesses 4.000 metros, eu estou aqui, Marcel, tenho terreno ou vou comprar o terreno, igual, não importa a forma de aquisição. Eu quero escolher essa casa. Vocês, 4.000 metros quadrados, vocês vão entregar ela pronta para mim? O que eu queria saber, o Espaço Smart, ele entrega o quê e o que ele não entrega? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês pudessem tirar essa dúvida, não só minha, como de todos aqueles que estão assistindo a gente agora. Legal. Primeiro tem que fazer uma avaliação importante do terreno, né? O terreno influencia, né? Se é um terreno plano, terreno com aclive, declive, né? O que a Espaço Smart faz? Ela entrega todos os produtos e serviços
que estão diretamente ligados à construção do Light Steel Frame. Então, por exemplo, muros e arrimos da casa. Isso a Espaço Smart não faz. Mas dentro daquele valor dos R$4.000 o metro quadrado que está no site, é um orçamento da casa completa, da casa com a chave na mão. Porém, o que a Espaço Smart entrega hoje? Todos os produtos e serviços de projeto e uma facilitação com a mão de obra. A gente tem os nossos homologados que respeitam os nossos custos, né, os nossos orçamentos, e que vai complementar com a execução dessa obra dentro de uma ideia de orçamento da Espaço Smart. Por isso que a gente tem aquele idealizador do metro quadrado ali de R$4.000 o metro quadrado da Casa Detroit. Ali você tem todas as considerações de um terreno plano e tudo que tem dentro do steel frame vai ser entregue pelo Espaço Smart e o que não, ele é complementado junto com a mão de obra, mas dentro do valor de R$4.000 está a ideia da obra completa. Lembrando, pessoal, que essa é uma mão de obra especializada, né? Isso. É uma mão de obra especializada. Só assim, aí a título de curiosidade, foi muito difícil para implantar, assim, os parceiros. Os parceiros, né? Os trabalhadores de obras tradicionais, de repente, virem e entenderem essa tecnologia e comprarem a ideia, porque eu acho que deve ter tido todo um trabalho de conscientização, de mentalidade. Tem um trabalho forte, né? Talvez é o nosso maior investimento hoje. Nós temos 8 centros de treinamentos espalhados pelo Brasil. Cada centro de treinamento desse tem mais ou menos 250 metros quadrados, que é destinado somente para treinamento, aonde a gente constrói uma casa de 55 metros quadrados para qualificar a mão de obra. Esses treinamentos são homologados pelo Senai. Legal. Então, nós fazemos nesses 8 centros de treinamentos espalhados ali, pelo menos 24 treinamentos em um ano. A gente tem hoje mais de 6.000 pessoas que passaram pelos nossos treinamentos de qualificação de mão de obra. Então, para cada loja, a gente tem os nossos credenciados, nossos homologados, que são os nossos parceiros, que trabalham conosco para poder executar as casas. E a gente tem uma equipe de engenharia, né, que faz todos os projetos, e uma equipe técnica que faz todo o programa de qualidade Smart, né? O que é isso? É um programa de qualidade, como existe o programa de qualidade na habitação, PBQPH, é um programa de qualidade Smart, muito baseado no PBQPH, traduzido para o steel frame, que a gente implanta nessas obras para garantir a qualidade e o desempenho que a gente espera do sistema. O PBQPH, pessoal, é um programa brasileiro de qualidade na obra que foi baseado lá já há alguns quase 20 anos aí na ISO, né? Na ISO 9000, voltada para a construção civil, para que justamente, principalmente a Caixa Econômica, tivesse um pouco mais de tranquilidade em relação ao que financiava, desde que tivesse, principalmente as construtoras, desde que tivesse o PBQPH, com uma base num programa de sistema de gestão da qualidade. Então, hoje ele já está muito mais avançado, né? Uma coisa muito mais prática, mas era baseado na ISO 9000, 2000 já. Pô. Né? Não, ele falando aí, então, o que eu quero dizer para você que está assistindo a gente? Então, a dor de cabeça, zero, né? Se você tiver uma noção mais ou menos de 4.000, eles já têm essas pessoas que já homologadas por eles. Uma dorzinha de cabeça sempre dá, né? Mas será que vai dar mesmo? Mas muito mais mensurável, pelo menos. Tô brincando, gente. Mas aqui a gente pode, o que a gente pode entender aqui em tudo isso que é desculpe nesse bate-papo nosso que já está quase 1 hora. Cara, 5 meses de obra, um preço pré-fixado. Sem dor de cabeça, a minha preocupação praticamente zero. Lá eu vou ter um exemplo aqui, eu indo lá na loja com o Bruno, o Rubens, de vez em quando, ele vai fazer uma visitinha aqui, mas o Bruno está lá sempre presente. Mas o que a gente quer dizer é que a pessoa vai até lá, ela vai ter essa condição de poder escolher um projeto. Usamos muito aqui esse projeto modelo, essa casa modelo Detroit, que você pode usar lá no site deles, e outros projetos para você ter uma noção dessa construção. Mas, cara, o que é mais legal, né, Marcelo? Acho que é isso que o Marcelo também quis dizer, é que você consegue ter um planejamento melhor físico, financeiro, sem tantas surpresas, que é o que a gente está mais acostumado nas linhas tradicionais do convencional, método tradicional, convencional de obra. Então, você tem uma possibilidade de fazer um planejamento melhor, mais assertivo, evitando um pouco mais aí algumas surpresas que surgem durante a obra, que é muito comum. E isso é muito legal. E sabendo que é uma tecnologia, né, Bruno,
que hoje se adequa totalmente e não perde nada para o método tradicional de construção, né? 100%. Hoje eu costumo falar que é um dos métodos que tem maior receptividade de arquitetônica. Assim, a gente consegue vencer qualquer tipo de projeto. A gente tem um corpo de engenharia fantástico lá em Ponta Grossa, que eles fazem todo um pré-estudo já desde o momento do orçamento. Assim, é bem legal. E algo que muito já utilizado na maioria dos países de primeiro mundo aí, que a gente já citou, e que também, reforçando o que o Marcel quis dizer, a ideia até de toda a inovação e daquilo que a gente tenta trazer de diferente para o nosso mercado é justamente que não tem as mesmas dores que o outro método, né? Que você pelo menos evite a maioria dessas dores que você já sabe que já acontece. Acho que é isso também, né, Rubens? Não, perfeito. E vou aproveitar o gancho para responder a pergunta dos móveis, né? Sim. Senão a gente vai esquecer. É verdade. A gente vai esquecer das perguntas dos móveis. Não, os móveis e peça suspensa pode ser fixado tranquilamente nas paredes, né? E até mesmo há soluções, há placas que têm uma resistência bastante superior à alvenaria, né? Então, a alvenaria, a gente tem aquelas buchas de fixação, que às vezes dá um trabalho, né? Você tem que... Coloca o móvel, marca, tira, fura, tem que bater certinho o parafuso. Suja. E dentro do steel, muitas vezes, você pode pegar um parafuso para madeira, por exemplo, tem uma placa de USB naquela parede, você pega um parafuso para madeira e fixa direto esse móvel. Específico, né? Já é específico para a tecnologia. Né? E com uma resistência de carga que chega a ser superior a uma carga de alvenaria, né? Então, uma resistência de pontos ali de 50 quilos por ponto, né, por parafuso. Então é bem tranquilo a questão de... diferença de placas também. Você pode ter né, diferentes placas. Né? Não, são diferentes placas. Por exemplo, você tem uma placa standard, que é a placa comum. Aí você tem as buchas especiais e os pesos para cada tipo dessas buchas. Aí você tem uma placa Performer, que já ia ter uma resistência maior às peças suspensas. Tem cores para diferenciar, Tem cores, exatamente. E ela te ajuda a fazer o projeto, né? Então, o projeto de uma edificação aí, de uma casa, pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema com peças suspensas. Os móveis, beleza, viu? Pelo amor de Deus. Existe uma placa específica para acústico ou não? Existem placas que melhoram a acústica, né? Principalmente a placa, por exemplo, a gente usa uma placa normalmente nas paredes de 12,5 milímetros. Essa placa ela já vai dar um conforto acústico bastante superior ao da alvenaria. Mas se quiser aumentar essa placa, colocar uma placa dupla, uma placa de 15 milímetros, ele vai aumentando bastante o conforto. Nessa parte do conforto, a gente tem um case também bem legal. O conforto térmico da edificação ela é muito superior da alvenaria, né? Eu sempre brinco que a alvenaria ela te dá uma casa fria no inverno e quente no verão, né? E a gente tem que ser justamente o contrário disso, né? Tem que ter uma casa fresca no verão e quentinha no inverno, né? E o steel frame possibilita isso. Mas um dos pontos que rouba muito o desempenho são as esquadrias. Então, se você não tem uma esquadria adequada você tem uma parede isolada, mas a esquadria não tem um isolamento, você vai perder ou ganhar calor pela esquadria. Isso nos levou a gente montar uma fábrica de esquadria de PVC justamente para ter a melhor qualidade possível na esquadria, para atender, ela estar alinhada com o desempenho da parede, para realmente conferir a edificação, o desempenho térmico e acústico ideal. Parabéns. Você vê pedra e quadrilha. Não, mas você vê qual que é a preocupação, né? Porque você fala uma coisa, por exemplo, eu estou falando que ele é melhor, tem um isolamento térmico melhor. Mas e se não tiver o material adequado? Se não tiver, né, a janela adequada, né, para o pessoal entender melhor, né? A janela adequada que vai entrar o frio, o vento, alguma coisa. Se não tiver aquilo que se adequa melhor ao produto, térmica, né? Aí o pessoal fala, mas falaram que ia ter melhor isolamento térmico e não tem. Por quê? Acho que é justamente por isso, né? Que legal isso aí também, né? A preocupação com a questão das esquadrilhas que realmente são... Rubens, para a gente fechar aqui nossa entrevista, que está sensacional, maravilhosa, você que já está há mais de 20 anos nesse mercado aí, trabalhando nessa parte, como que está o crescimento desse método construtivo, que é o steel frame, no Brasil? E eu continuo perguntando quais são os pontos críticos e por que no Brasil ainda não é um método construtivo predominante. Eu acredito que a gente está num momento bastante interessante de alto crescimento na utilização do steel frame. Talvez nesses 20 anos nunca tivemos tanta exposição do sistema, né? Então, eu acredito que quanto mais você constrói, mais é possível você entender o desempenho do sistema e mais é possível a gente ampliar o uso, né? Hoje, para você ter uma ideia, 38% das nossas vendas são indicações de clientes nossos.
Então, quer dizer, se a gente constrói uma casa para um cliente, essa casa vira 2, 3 e isso é verdade. E eu acho que a Espaço Smart tem um papel fundamental nesse momento do Light Steel Frame no Brasil. Porque como a gente tem essa capilaridade das 31 lojas espalhadas pelo Brasil, a gente consegue fazer essa expansão, né? Essa ampliação do uso do sistema Steel Frame. E eu acredito que, a partir do ano passado, quando saiu a norma de Steel Frame, quando viabilizou de um modo mais simples o financiamento da Caixa, cada vez mais o cliente, né, tá antenado à tecnologia, né, tá digital. Eu acho que o Steel Frame só tende a crescer e em pouco tempo nós vamos ser o principal sistema construtivo para a construção de casas no Brasil, sem dúvida. Esse ponto crítico, o que você acha que hoje não é por causa do que se... Não é porque ele não é considerado ainda predominante, você acha? Eu acredito que é uma composição de gerações que eu brinco, né? Sim, ou seja, quem hoje compra a compra do primeiro imóvel, né? São uma família de 35 a 45 anos, que já tem uma cabeça mais inovadora, já é uma geração mais digital. Sim. A partir do momento que a gente tem essa transformação, depois vem a outra geração na sequência, isso naturalmente vai fazer com que o sistema Steel Frame vai ser o mais utilizado. Eu acho que é realmente uma mudança de conscientização. Isso, é algo cultural que vai vir, né, com o tempo, de entendimento mesmo da tecnologia e esse preconceito, né? Essa coisa de mudar, né, a cabeça para novas tecnologias, e isso vai acontecer com o tempo, eu tenho certeza também. Quem conhecer, pessoal, aproveitar, ir lá pessoalmente conhecer, isso, que é melhor pode ter ainda. ao vivo lá uma explicação, uma aula sobre isso, vocês vão ver que o negócio é bom. E quem quiser também acessar pela internet, a Espaço Smart, a gente tem um negócio bem legal que ajuda no e-commerce, que é a loja ao vivo. O que é isso? Nós temos em Ponta Grossa uma sala onde tem um vendedor exclusivo para atender o e-commerce. Então, você está dentro do nosso site, tiver alguma dúvida, você clica e fala diretamente com o vendedor. Você pode fazer ao vivo, você pode fazer o que a gente chama de one-to-one. Pegar ali, ter como se fosse uma meeting e falar com o vendedor diretamente ali e tirar suas dúvidas. Cara, eu falei, pena que tá acabando. Infelizmente. Pena que acabou o nosso tempo, na verdade. Não é que tá acabando, já acabou. Mas, cara, que papo maravilhoso. Depois nós que vamos ter que fazer o seguinte, depois nós vamos conversar, mas Não, vamos nós trazer vamos ter aqui, mais. Vamos trazer aqui, fazer de repente, até ao vivo, de repente, e traz assim, os modelos, o que fazer. Não, eu vou mostrar. Se Deus quiser, você entrar. Vou filmar, vou tirar foto, vou acompanhar. Nós vamos ter aqui, testemunha colocar ocular, aqui, né? Colocar direto, como está o andamento da obra, o tempo de obra. Aqui, igual fui no cabelo. Aí, vamos trazer as imagens e ir tirando as dúvidas ao vivo, por que não? O Nelsinho fez um tratamento, o Luiz está fazendo, já emagreceu 7 quilos. Nelsinho já perdeu um pouco. Eu não perdi, ganhei cabelo. Exatamente. E quem sabe aqui a Vendendo Maringá vai estar em parceria com a Espaço Smart. Certeza. Para mostrar aqui que o tempo vale dinheiro. É isso aí. Bom, mas normalmente a gente gosta de perguntar também sobre a nossa cidade. Aqui a gente faz um programa sobre Vendendo Maringá. A gente vende um produto maravilhoso, né? O Rubens, acho que já, embora não seja daqui, mas deve ter conhecido um pouquinho já Maringá e tá com loja aqui e tudo. E a gente gosta de perguntar aí, vou perguntar para os dois, por que você acha que Maringá tem essa coisa de ser considerada aí há muito tempo uma das melhores cidades do país para se viver? O que você pôde perceber de Maringá, por Maringá ser diferente? Eu gosto muito da cidade de Maringá, né? Quando você chega na cidade de Maringá, você vê que é uma cidade planejada, né? Uma cidade que inspira que a população tem orgulho de ser de Maringá, maringaense, né? Isso eu acho que é bastante interessante. Sempre que a gente está aqui, eu que rodo bastante o Brasil, sempre que a gente fala de cidades assim, Maringá é uma cidade que o pessoal, mesmo fora daqui, tem a ciência de que é um excelente lugar para se viver, né? E diante disso, a gente fez um estudo, isso é bem legal, um estudo de marketing, né, que a gente analisou todas as cidades acima de 100 mil habitantes para identificar o potencial para colocar uma loja Espaço Smart. E aí Maringá ficou entre os top 10 de cidade, foi uma das primeiras cidades que a gente colocou a nossa loja, justamente pelo potencial da cidade. Isso é legal. Bem legal. E você acha que o nome Vendendo Maringá tá um nome já propício para isso? Pô, fantástico, fantástico. Vendendo o quê? A gente vende o quê? As melhores empresas, melhores empresários que vivem na melhor cidade do país se viver, né? E o Bruno, o que você fala de Maringá? Cara, eu cheguei em Maringá em 2002, né? Eu não nasci exatamente aqui. Eu sou apaixonado por Maringá.
parte de segurança. Eu estava recentemente até no Rio de Janeiro, né? E eu não me sentia muito seguro em andar lá. Tem muito também esse dito popular na internet e tudo mais. Mas assim, infraestrutura, segurança, organização, limpeza, Maringá é sensacional. Para quem vive aqui é show de bola. Para quem nem nós que tem filho, criança pequena, né? Show de bola. Essa parte de segurança e esse Maringá é ótimo. Não, mas é isso aí. Mas é isso aí. Maringá é diferenciado, não adianta, né? Por mais que a gente tenha um vizinho Londrina, né? Mas Maringá ainda é rivalidade. Mas é importante que, assim, que quem venha para cá seja bem recebido, como que a gente gosta de fazer, e que também tenham bons resultados, né? É isso aí, o principal é isso. Que sejam lojas prósperas, que sejam pessoas, né? Bom em todos os sentidos, né? Comercialmente, e que sejam bem recebidos, isso né? aí. Que recebam esse calor humano que a gente gosta de receber bem, né? E como recebemos? Esperamos ter recebido vocês bem aqui. Espero que tenham gostado. Gostaram do podcast? Não, sensacional, eu acredito. Gostou, legal, né? O tema legal, vocês... Pô, show de bola. Conhecedor do tema e que gostoso, ajuda, é bom, né? O negócio vai evoluir, legal, né? Flui. Fantástico. Eu acho que o tema de vocês, Vendendo Maringá, é fantástico. Eu acho que é um serviço para a comunidade ou para a cidade isso mesmo. Muito importante. Parabéns, parabéns pelo trabalho. É um propósito nosso, né, Nelson? Tomara que vire referência no segmento de vocês. Bom, e obrigado, gente. Obrigado por ter participado e enriquecido pelo tanto convite. Nosso obrigado aí, viu? E estamos à disposição de vocês, se vocês precisarem. E quando quiserem, voltando para Maringá, vamos fazer um novo. Com certeza. Gravamos de novo, tirando umas dúvidas do mercado. Uns exemplos. Um exemplo, já vem ou um ao vivo com perguntas. Com certeza. Show, obrigado. Obrigado, viu, Rubens? Obrigado, Bruno. É isso aí, pessoal. Valeu. Aproveitando você que está assistindo a gente aí, não esqueçam de seguir a gente tanto no Instagram, @Vendendo Maringá, ou pelo YouTube. No YouTube você tem que assistir os nossos episódios e lá você não esquece de dar o sininho, para você sempre estar antenado com as informações, novos vídeos, novas coisas. E um abraço especial ao pessoal da Central de Negócios Imobiliários, que é a nossa parceira, que dentro, igual o Nelson falou, hoje nós temos com 29 imobiliárias, se não for as melhores imobiliárias ou as principais de Maringá, e 2 construtoras. Então, a Central Imob, não esqueçam, acompanhem, sigam eles lá, @Central Imob. Lá você vai ver vários imóveis. Então, o que a Central Imob é? É uma central onde possui 31 empresas voltadas ao ramo imobiliário e lá elas divulgam os seus melhores imóveis. Isso mesmo, Nelson? Você que faz parte da Central Imob? Não só para ter lá alguns dos melhores imóveis de Maringá, mas também os serviços, né? Alguns serviços. Quem está ali dentro da central, você pode ter certeza que vai te dar um atendimento diferenciado, porque é o que a gente quer. Dar um padrão de atendimento cada vez melhor dentro da cidade de Maringá. E a nossa presidente tem que vir aqui, né? Opa, tem que voltar aqui, né? Marisa, mais 2 Hollywood, te achou, será? Cadê a Marisa? E um abraço ao pessoal do Cineflix. Comentem no nosso vídeo. Deixar um abraço Maringá? Aqui também pro Lira, que foi quem sempre cabeçou aqui. Mas o Lira está deixando a Central. Ele está deixando a Central, mas agradecer a ele pela confiança. Lira, um abraço, obrigado por tudo. Você foi um dos caras que ajudou. Vai continuar no mercado. Vai continuar. O bicho é fera. Isso aí. Um abraço. E você que está assistindo aí o nosso programa, não esqueça de comentar o porquê Maringá é considerada a melhor cidade do país de se viver. As 2 melhores respostas vão concorrer aos ingressos para ir no Cineflix nesse mês de junho. Claro, pessoal, não esquecer do Cineflix, mas a gente estava quase esquecendo. Tem rede social de vocês? Por favor. Tem Espaço Smart, @Espaço Smart. @Espaço Smart. O site? LinkedIn, YouTube. O site é www.espaçosmart.com.br. Entrou, viu lá? Casa Detroit está lá, pessoal. É isso aí. Isso aí, gostaram? Show? Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. É isso aí. Muito obrigado a você que estava assistindo a gente até agora, aguentou com paciência, mas não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. O assunto é bom, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, até mais. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até.